Preguei no culto da Igreja Bíblica Maranata, dia 26 de janeiro de 2025, sobre a doutrina do Espírito Santo. E na oportunidade em que eu preguei sobre esta importante doutrina, eu estava levando a igreja a uma meditação para compreender um pouco mais do ministério do Espírito de Deus nos nossos dias. Qual é a função do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo está fazendo entre nós? E eu comecei dizendo que o Espírito Santo começa a atuar primeiramente no mundo. Parece que a gente nunca ouviu uma pregação como esta, mas, ora, o Espírito Santo primeiro precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trabalhar nas mentes, nos corações dos incrédulos, no sentido de convencê-los que são pecadores e que merecem um inferno. Uma vez que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, a partir do versículo 7, se você ler a sua Bíblia, João 16, de 7 a 11, você vai compreender que o Espírito Santo começa a atuar exatamente convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento em que este homem é convencido pelo Espírito Santo e recebe Jesus como Senhor e Salvador, aí sim o Espírito Santo passa a habitar no homem, residir no homem. 1 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 16, e 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 19 e 20, nesses dois versículos, nós vamos compreender que nós somos santuário do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar, portanto, no coração daquele que creu, daquele que confiou, daquele que acreditou, daquele que recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, pastor, que o Espírito Santo só atua no coração dos crentes, só no coração dos crentes. Somente nos crentes é que ele, Espírito Santo, reside. Ele não reside em todos os corações. Eu comecei dizendo, vou repetir, que a atuação do Espírito Santo começa tentando, não, convencendo sim, o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que este homem é convencido pelo Espírito Santo de que é um pecador, então ele recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas a atuação do Espírito Santo começa exatamente aí, habitando no coração do homem, e este homem que é habitado pelo Espírito Santo, ele vai ser capacitado e receber dons da parte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Esse homem que recebeu Cristo como Salvador e tem o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir obras dignas, preparadas, melhor dizendo, pelo Senhor Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e estas boas obras são produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23, Gálatas capítulo 5, fala das obras do Espírito Santo. Pois bem, ele também batiza o crente no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13, e finalmente ele é o penhor, é a garantia de que nós teremos uma herança, e esta herança ela vai ser totalmente dada a nós quando no tempo de Deus recebermos ela no céu. A primeira parte da nossa herança é a presença do Espírito Santo de Deus, é o que nós lemos na Santa Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Isso é um resumo, do culto de ontem, do dia 26 de janeiro de 2025, na Igreja Bíblica Maranata. Um abraço para todos, obrigado pela sua companhia, você que sempre está nos acompanhando através das redes sociais, aqui no canal do Ministério Voz para Cristo, mas você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 85 988 48 4763. Um abraço.